Olá, bom dia a todos. Olá, bom dia a todos. Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um treinamento da Softvar. Eu sou o Marcos e trabalho no time de atendimento da Softvar Rio de Janeiro. Hoje, vamos abordar a introdução ao catálogo de produtos SKUs. Pessoal, segue para vocês o roteiro, todo o cronograma desse nosso primeiro ciclo. Esse cronograma vocês vão estar recebendo também via e-mail. O pessoal tinha pedido aí um cronograma de tudo que vai ser abordado. Isso a gente vai estar mandando para vocês também. Certo? Então, durante a semana, nós vamos abordar ainda, né, a montagem de catálogo de produtos no RP amanhã, após precificação, e terminamos com relação com fornecedores na semana que vem. O roteiro de hoje será dividido nos seguintes tópicos, todos com pausa para esclarecimento de dúvidas. Por onde eu começo o meu catálogo, montando minha árvore de categorias, de estoque e web. Vamos lá então. Uma das características do comércio eletrônico é a capacidade de proporcionar comodidade aos consumidores, tanto na entrega quanto no processo de compra, em que o cliente pode pesquisar melhores preços e procurar com calma pelo produto desejado, sem interferência do vendedor, como na loja física. Entretanto, isso pode não passar de um sonho se não houver uma correta categorização dos produtos. Então, antes de realizarmos o cadastro de produtos propriamente dito, nossa introdução vai ser relativa à categorização. Eu já vou aproveitar para lançar para vocês uma enquete. Pedir para vocês responderem para mim quem já possui árvore de categorias definida, quem ainda não possui ou ainda está em andamento, está em produção. Vocês marquem aí para mim, já estou visualizando as respostas, a grande maioria já possui então a árvore já definida. Abriu aqui sem querer. Beleza, ainda falta mais algumas pessoas. Isso, pessoal, mais algumas para a gente finalizar aqui do andamento. Mais alguém que ainda não respondeu a enquete? A grande maioria, então, já possui uma árvore já definida e nós temos ainda uma parte em construção. Certo? Mais alguns segundos para o pessoal que ainda não marcou e a gente continua. Hoje, então, o foco com relação aqui no sistema vai ser estoque e categorias. Então, vamos lá. Estoque e categorias. Essa parte ela é dividida esse módulo, né? Ele é dividido em duas partes. A categoria de estoque e a categoria web. A categoria de estoque vai ser a primeira parte, então, do treinamento de hoje. Para a gente ter uma noção da diferença das duas, a parte da categoria web é o que nós vamos sincronizar para o site. Então, eu vou montar a minha árvore de categorias e sincronizar, então, lá com a plataforma.
Essa primeira parte, que é a categoria do sistema, vai ser a sua categoria de referência. É muito comum nós deixarmos da mesma maneira aqui na loja. Então, eu tenho na minha loja online a minha estrutura de categorias e eu monto muito parecido aqui nas minhas categorias internas para estar facilitando. Mas vocês imaginem o seguinte: eu tenho como árvore da B2W, ela é de uma maneira. Nessa nova que eu estou Marketplace, a árvore é montada de uma outra maneira. Na minha loja de um outro site, eu tenho então uma terceira árvore diferente. Então, o interessante de você ter uma árvore você ter uma estrutura de categorias no seu ERP, porque você tem essa base. Então, na hora de emitir um relatório, no momento de você buscar os seus produtos, realizar um atendimento, por exemplo, você tem o seu padrão estabelecido no sistema. Então, é muito importante essa definição de categorias já no ERP. Acabei de receber aqui que o Bruno teve dificuldades aí com o áudio. Bruno, confirma para mim se você perdeu muita coisa, ok? E caso alguém tenha algum problema, avisa para mim que eu tô de olho. Beleza, pessoal. Então, a partir de categorias, eu já defini alguns exemplos para a gente verificar. Por exemplo, eu tenho aqui a minha categoria principal e eu tenho subníveis dessa minha categoria principal. Então, dentro de suplementos, por exemplo, eu tenho um subnível aqui, que é o grupo. Oi, a Mariana também está encontrando dificuldade com o áudio. Pessoal, vocês ainda não ouviram a minha voz? Bruno e Mariana ainda não conseguiram me ouvir direitinho. Ainda está a gravação em inglês ou já entrou a minha voz, pessoal? Eu vi que uma série de pessoas até participou da enquete. É bom da gente ter certeza que vocês estão me ouvindo direitinho. Mariana está me ouvindo. Bruno também está acompanhando. Ainda está a gravação, já entrou a minha voz. Delana, Fernanda, Karen, Lucas, Valdinei também está me acompanhando direitinho. Vão me avisando aqui tanto pelo chat quanto pelas questões para eu poder iniciar. Pessoal, acabei de reiniciar o meu áudio. Verifica para mim se já se melhorou. Entendi, vocês estão conseguindo visualizar a tela, mas o áudio ainda não está indo. Mensagem automática, entendi. Acabei de reiniciar aqui pra gente.
Oi, pessoal, já estão me ouvindo? A gravação já parou, alô? Entendi. Durante o início inteiro tava aquela gravação automática, né? Um probleminha aqui na criação da sala. Poxa, beleza. Agora então que começamos, né? Recomeçamos, melhor dizendo. Bem, bom dia a todos então. Começar de novo já que teve esse probleminha aí na criação da sala. Bem, bem-vindos a mais um treinamento da Software. Tá? Eu sou o Marcos, trabalho no Rio de Janeiro, time do Rio. Vamos abordar a introdução ao catálogo de produtos SKUs. Bem, pessoal, mostrar para vocês o cronograma, vocês vão estar recebendo esse cronograma por e-mail. O pessoal chegou a comentar. Então nós temos já o primeiro ciclo, ok? E o roteiro dessa semana, né? Vamos abordar ainda a montagem do catálogo de produtos SKUs amanhã. Após, nós vamos verificar a parte de precificação do sistema e ainda um dia para verificar a relação com fornecedores no RP. Então, durante essa semana, nós temos aí esse programa. Bem, o roteiro de hoje ele vai ser dividido nos tópicos, todos com esclarecimento de dúvidas. Por onde eu começo o meu catálogo, montando a minha árvore de categorias de estoque, montando minha árvore de categorias. Certo, então vamos lá. Uma das principais características, do comércio eletrônico é a capacidade de proporcionar comodidade aos consumidores, tanto na entrega quanto no processo de compra, em que o cliente pode pesquisar melhores preços e procurar com calma pelo produto desejado, sem interferência de vendedor, né, como na loja física. Entretanto, isso tudo pode não passar de um sonho se não houver uma correta categorização dos produtos. Então, antes de verificarmos o cadastro de produto, propriamente dito, vamos começar com a parte de categorização no sistema. Então, acessamos aqui estoque categorias, onde eu montei uma enquete aí com vocês sobre, enfim, quem já possui definida árvore de categorias, quem ainda não possui, algumas pessoas estão construindo. E antes da gente visualizar essa parte das categorias, para sincronizar para e-commerce, vamos falar um pouquinho sobre as categorias, o cadastro de categorias no RP. Essa parte aqui, ela tem essa divisão. Então eu tenho uma coisa, que é o cadastro das categorias que nós vamos sincronizar para a plataforma, e nós temos uma outra parte, que são as categorias do RP. Vocês imaginem então que nós temos uma árvore de categorias dos produtos da B2W, que tem aquele padrão, tem uma outra árvore de categorias nova, de repente eu tenho um terceiro canal ainda com uma outra árvore de categorias que tem também as suas referências. O interessante de você montar essa categoria, ter essa categorização interna, é que dessa forma você consegue montar o seu padrão. Então você tem uma base para quando você realizar o atendimento, por exemplo, você ter a sua categoria base
do sistema, que vai ser o seu padrão para atender todas essas árvores diferentes de acordo com as plataformas. Uma maneira de você gerenciar multicanais é justamente você ter diferentes árvores, mas no sistema eu tenho uma categorização padrão. Beleza, eu montei alguns exemplos para vocês. Então, tem várias categorias aqui, os itens principais, e eu tenho ainda os subníveis. Então, dentro aqui dessa categoria, eu tenho os subníveis, que ficam um pouquinho mais aqui à direita em grupo. Então, eu tenho uma série de subníveis aqui para a categoria. Vou começar mostrando para vocês a parte, então, das categorias. Podemos clicar em detalhe ou clicar 2 vezes para abrir uma categoria já criada. E, enfim, modificar descrição. Eu tenho alguns outros detalhes, né, interessantes para mostrar para vocês. Um deles, logo aqui em cima, o código. Assim que eu cadastro um novo produto pelo sistema, esse código ele já sugere um prefixo. Então, se eu colocar 01, toda vez que eu cadastrar um novo produto e ele fizer parte da categoria de suplementos, o sistema ele já me sugere um prefixo 01. Dessa maneira, eu posso montar um padrão para minha referência, onde todos os produtos que começam com 01 eu sei que é de uma determinada categoria. Não somente 01, mas eu também posso colocar letras, por exemplo. Então esse código ele vai ser o prefixo do seu modelo. Nós vamos visualizar no cadastro de produtos que o modelo é o nosso código de referência. Então eu tenho a descrição da categoria, mais uma vez, categoria do sistema interna. Então ainda não estamos olhando a parte do e-commerce, certo? Várias empresas também trabalham com departamento. Então eu posso ter aqui uma categoria que faz parte o mesmo exemplo, né, do mercado, onde eu tenho cama, mesa e banho, patrocínios. Então nós podemos ter o departamento como nível superior das categorias. Temos aqui a parte de comissão. Então o sistema ele possui uma configuração de comissão para os vendedores, onde a gente consegue definir a porcentagem do vendedor aqui na categoria. Dessa maneira, eu posso atribuir uma comissão, por exemplo, de 3% para o vendedor, ou melhor, 2%, e um outro grupo de vendedor, júnior, sênior, por exemplo, eu posso ter uma outra categoria. Então, 3%. O interessante de administrar dessa maneira é que dessa forma você pode ter uma categoria saldão onde eu não tenho a comissão. Então eu tenho comissão apenas para os meus produtos em linha, digamos assim. Bem interessante para o pessoal que precisa realizar essa administração de comissão em loja física. Da mesma maneira, aqui nas categorias nós temos configuração de preço especial. Muitas vezes não é interessante liberar uma autorização de desconto para os vendedores. Então nós já atribuímos margens especiais. Então eu tenho uma margem de 20, 30 e 40, que é o máximo que o meu vendedor pode atribuir para os produtos referentes a essa categoria. Então uma outra maneira de eu colocar desconto. Na parte dos produtos SKUs, vamos ver várias maneiras de atribuir desconto. Essa é uma das maneiras, e essa é uma forma de desconto para a loja física. Para a loja online, ainda essa semana, vamos ver como é que funciona a precificação para estar mandando para a plataforma. Certo, dando sequência então
o que nós estamos vendo, eu tenho a margem atual de todo o meu estoque referente a essa categoria. Essa tela ela é bem interessante porque eu consigo realizar uma consulta, por exemplo, não só da margem, mas também do total de vendas por mês. Então já é uma consulta, além dos relatórios do sistema, eu posso realizar aqui uma consulta rápida. Ontem verificamos a parte de imposto, onde configuramos os encargos para venda. Além, é claro, daquela parte dos NCMs, que é um pouco maior. Então, aqui nessa parte das categorias é que nós vamos configurar os encargos. Com relação às outras alíquotas de ICMS, CFP, aí o sistema ele olha daquela tabela que nós montamos ontem. Então aqui, sempre que nós precisarmos cadastrar uma nova categoria, o sistema pede para a gente definir as categorias de encargo de imposto conforme cadastramos ontem. Então, isso é necessário, senão o sistema ele não deixa salvar a categoria. Eu tenho ainda aqui em configuração avançada mais alguns detalhes. Então eu posso incluir isso no grupo para desconto. Posso permitir número de série para esse grupo. Alguns produtos, como por exemplo eletrônico, eu tenho como estar inserindo o pessoal, acho que acabou falhando aqui o meu áudio. Opa, liga. Estão ouvindo aí direitinho? Beleza, legal. Certo, eu estava falando aqui dessa configuração avançada, onde eu tenho como está incluindo ou retirando esse grupo para desconto. Então é uma das maneiras de se bloquear desconto para uma série de produtos. Logo aqui na categoria, eu estava falando sobre produtos eletrônicos, então é muito comum controlar número de série para determinados produtos. Essa configuração ela garante que no momento da venda eu preciso estar colocando no pedido o número de série do produto também. Então uma configuração para a gente estar amarrando aí esse outro detalhe. Da mesma maneira, para algumas lojas, a gente configura para solicitar o cliente. Um exemplo muito comum disso é a loja de imóveis, onde eu preciso estar colocando o cadastro do cliente, CNPJ direitinho e, enfim, realizar uma entrega. Comprar um sofá, por exemplo, muito comum. O sistema possui ainda uma parte de tabela de preço. Essa parte ela é utilizada para situações como, por exemplo, preço atacado e preço varejo. Então eu tenho um determinado preço para o meu cliente final, sendo que eu tenho um preço diferenciado do meu produto para a empresa, então posso estar marcando usar tabelas de preço para estar habilitando nos meus produtos como eu cadastrar esses preços diferenciados. E nós vamos visualizar no cadastro de produtos, amanhã inclusive, que nós podemos inclusive colocar preço especial através da quantidade. A partir de 20 peças eu tenho preço diferenciado. Então essa parte de tabela de preços, um bom exemplo para isso é o atacado e varejo. Um detalhe sobre essa parte é que a tabela de preços ela atende especificamente loja física. Então também é importante de falar disso.
certo? Eu tenho ainda aqui a parte de documento e personalização de produtos, que são casos um pouco mais pontuais, mais específicos de clientes. Então, é possível, por exemplo, na personalização de produtos, eu trabalhar vendendo um sofá de 2 lugares. Em determinado momento, eu consegui customizar para 3 lugares. O sistema ele tem essa flexibilidade e também é um caso específico de loja física, certo? Beleza. Dando sequência, nós temos aqui a parte de permitir serviço. Além de cadastrarmos produtos simples, de grade, produtos kit, o sistema ele ainda trabalha com a venda de serviço. Então eu posso cadastrar também uma instalação, por exemplo, um suporte técnico. Então esse permitir serviços, nós configuramos que os produtos dessa categoria eles permitem os determinados serviços que eu listo aqui. Então, primeiro eu vou cadastrar esses serviços que nós visualizaremos no próximo treinamento. Então, eu venho aqui na categoria e habilito o serviço. Um exemplo. Portanto, eu trabalho vendendo computador, onde no meu negócio eu tenho também assistência técnica. Então, eu permito os serviços aqui de instalação, de manutenção, para minha categoria de computadores e notebooks, por exemplo. É uma forma da gente estar realizando essa configuração. Aqui na impressão de recibo, eu tenho ainda como configurar uma observação. Então, para todos os produtos dessa categoria, eu tenho lá a minha observação a ser considerada. Usando o próprio exemplo então de computadores, eu posso já cadastrar aqui uma observação de garantia, por exemplo. Sempre que eu vender alguma peça dessa categoria, eu tenho lá a minha observação. Essa também é uma das várias maneiras, tá? Eu tenho um campo de observação para a categoria, no próprio produto, inclusive no próprio pedido. É uma das várias maneiras. Certo? Com isso, eu faço então uma pequena pausa para a gente estar visualizando as dúvidas aí de vocês. Pedir a gentileza aí, caso tenha alguma dúvida. Opa, já apareceu uma aqui para mim. Marcos poderia fazer um exemplo desde o início. Bem, vamos lá. Eu mostrei então aqui os detalhes de uma categoria de exemplo. Clicar aqui em adicionar e realizar uma desde o início então. Então vou utilizar a minha categoria. Então meu prefixo dos meus produtos de Node vai ser LT, por exemplo. Certo? Na minha loja física eu vou ter a comissão de 2%, não vou trabalhar com preço especial. Aqui no cantinho, porcentagem de desconto, eu quero limitar o desconto para até 10%. Para mim não é interessante liberar desconto para nenhum dos produtos aqui dessa categoria. Aqui eu ainda não tenho os totais. Aqui em configuração avançada eu tenho ainda outros detalhes, olha. Cor e tamanho, aqui também a gente tem o cadastro de produtos, que é o produto de grade, produto de kit. Isso nós visualizaremos também lá na parte de produtos. E se eu tentar salvar esse novo cadastro de categoria, ele mostra um aviso daquilo que eu tinha comentado. Eu preciso informar então os encargos que nós cadastramos anteriormente. Então eu preciso confirmar direitinho para cada canal que eu trabalho.
Aí sim o sistema ele deixa salvar direitinho. Prontinho. Mais uma dúvida aqui. Fernando perguntou pra gente: as categorias da nossa loja foram criadas automaticamente pela planilha. São necessárias alterações? Pois é uma questão interessante. Assim que nós realizamos a importação de planilha do sistema, um dos campos da planilha é justamente as categorias. Então as categorias, no caso, elas já são criadas. Uma boa questão, Fernando. Eu recomendo que você verifique a parte de encargos, que é uma parte importante da gente verificar. E eu tenho uma sugestão, que além das categorias que foram cadastradas automaticamente através da planilha, que você verifique também a parte de grupo, para montar também os seus subníveis. Dessa maneira, fica aí mais fácil de estar administrando. Então, eu seleciono aqui alguma categoria, defino os meus subníveis para o meu cadastro ficar então mais completo. Beleza. Mais uma questão aqui pra gente. Do Alisson. Marcos, eu já tenho todas as categorias criadas, prontas, e gostaria de padronizar os códigos de todas. Se a gente alterar, pode dar problema com marketplace ou comunicação com a loja. Com relação à parte de categorias, aqui do sistema não tem problema nenhum. Então tudo isso que nós abordamos até então são as categorias especificamente do RP. Então o que você realizar de cadastro aqui não vai interferir no seu marketplace, no seu canal do e-commerce. Somente o que nós vamos visualizar daqui a pouquinho, que são as categorias do e-commerce. Aí sim, internas não. O ideal é que você monte como ficar melhor. Certo, tem uma questão aqui da Dailana, se nós conseguimos transformar uma categoria em subcategoria. Nesse caso, Dailana, não é possível. A gente pode pegar aqui, por exemplo, esse automotivo, clicar aqui em grupo, copiar o automotivo aqui direitinho e depois remover ele. Eu não tenho como transferir igual na parte do e-commerce, né, que é só arrastar, mas é mais tranquilo, né? Então essa parte aqui a gente remove mesmo. Só toma cuidado se não tem nenhum subnível aqui, certo? Aí é só copiar e depois remover. Beleza, mais uma questão. E se eu tenho produtos com encargos diferentes dentro da mesma categoria? Certo, eu tenho, por exemplo, então, a parte de PIS de uma determinada porcentagem para um produto e um PIS diferente para um outro produto, sendo que os dois eles estão ali na mesma categoria. Bem, com relação a essa parte, nós visualizamos ontem lá na parte de NCM, Lilian, que nós temos como cadastrar as exceções dentro ali do cadastro do NCM. Com relação à categoria, ela é sempre uma categoria de encargos, certo? Então, tudo que você colocar de produto nessa categoria, ele vai receber aquele encargo. A única forma de realizar essa diferenciação é cadastrando ali nas exceções. Beleza, pessoal? Bem, dando andamento aqui no treinamento, caso ainda tenha algum esclarecimento, deixa guardadinho então para a gente voltar com as dúvidas para o fim, certo? Mesmo se for essa primeira parte. E agora a gente vai dar uma palavrinha sobre a outra parte das categorias, né?
Durante esse primeiro momento, categoria interna, categoria do sistema, conforme nós comentamos, aqui não interfere na plataforma. Agora, a parte aqui do e-commerce, essa sim vai interferir, porque a árvore que nós estamos trabalhando aqui já realiza a sincronização. É importante. Então, clicando aqui na parte do e-commerce, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher o meu canal. Então, eu preciso escolher aqui qual canal para eu poder estar trabalhando aqui, realizando as categorias de acordo com o que é realizado lá na B2W. Então eu tenho uma árvore aqui de categorias. Da mesma maneira, selecionando outro canal, eu tenho um outro padrão de categorias, como nós comentamos no iniciozinho da apresentação. Então isso é muito comum, eu tenho padrões diferentes. E por qual que a gente se baseia? Então a gente vai se basear justamente pela categoria interna, para ficar mais simples. A parte de criação de categorias, ela é bem simplificada nessa tela. Vou escolher aqui um outro canal que tenha uma quantidade ainda menor, para mostrar para vocês como isso funciona. Bem, esse botão aqui, a seta para a direita, ela remove os itens. A seta aqui apontando para a esquerda, ela adiciona. Então, nessa parte, nós criamos tantos níveis quanto subníveis. Cadastramos tudo junto mesmo aqui. Cadastrando todos os itens, aí eu vou definir quem é item, quem é subnível, clicando aqui nessa parte. Então, eu vou adicionando aqui. Cadastrando o novo item, clicamos aqui em adicionar. Cadastro minha categoria aqui. Feito isso, realizo aqui um novo cadastro de categorias. Opa, letra N está aqui. Certo. Esse botão de importar categoria, clicando aqui, para facilitar, ele copia as categorias internas para facilitar o nosso trabalho de criação. Então ele simplesmente pega o que está aqui e copia para cá. Então não faz diferença começar dessa maneira, copiando e colando as categorias internas que eu já cadastrei, ou criando desde o início. Então não faz diferença. Eu inclusive recomendo que a gente clique direto em adicionar, para ir definindo todos eles e adicionando de acordo. Dessa maneira fica mais organizado. Então eu vou adicionando uma série de itens aqui. E a parte da esquerda é a parte que vai valer. Caso a gente precise definir uma categoria principal, precisamos arrastar um item mais aqui para baixo. Dessa forma, eu crio um item principal. Caso tenhamos cadastrado sem querer como subnível. Da mesma maneira, a tela ela me dá a liberdade de mudar o item entre as categorias. Então, é uma tela bem mais simples. Conforme a Belana tinha comentado com a gente, né? Aqui é muito mais simples transformar uma categoria em subcategoria. Simplesmente pega isso daqui e arrasta. Então essa tela ela dá uma liberdade para a gente. O objetivo dessa parte é você definir as categorias, e essas categorias vão sincronizar e montar a categorização dos produtos na loja online. Então, para o marketplace que já possui um nível, precisamos colocar de acordo
com o que é definido, realizando o cadastro desde o início. É muito importante montar então esse cadastro. E com relação a produtos? Com relação a produtos, ele já é em um outro momento. Então, por isso que não tem problema da gente importar uma categoria já existente ou adicionar tudo desde o início. Porque depois nós vamos associar item a item nas suas respectivas categorias, que é em outro momento, sem ser no cadastro. Uma observação para comentar com vocês é o seguinte: caso a gente pegar, por exemplo, esses ácidos aqui, caso eu faça uma alteração nesse item, eu pego aqui, por exemplo, detalhe e deixo ele só com ácido. Toma um certo cuidado quando realizar esse tipo de alteração, porque essa alteração ela acaba refletindo na sua árvore já montada. É só uma questão de atualização de tela. Se a gente fechar aqui, por exemplo, e abrir de novo, ele vai estar de acordo com o que nós alteramos. Então, às vezes eu vejo que um cliente ele adiciona aqui um produto, insere e depois altera, insere de novo, acaba bagunçando. O ideal é que vocês cadastrem item a item a ser utilizado, cada um dos itens. Dessa maneira não vai dar erro, a gente não vai se perder. Então esse detalhe ele serve para corrigir o nome, alterar, modificar, mas vocês precisam ter em mente que essa alteração ela reflete em toda a árvore e reflete também nos canais. Então, isso é uma observação importante. Uma outra questão muito comum de aparecer, que o Fernando até comentou com a gente também, né, é apagando a categoria do e-commerce. A gente precisa também checar na plataforma, certo? Então, nós realizamos aqui a criação, a edição, removendo a categoria, precisa também verificar lá no e-commerce, certo? E falando de marketplace, por exemplo, a gente simplesmente deixa de trabalhar com a categoria, porque a categoria, ela, enfim, continua lá no marketplace. Então, para os sites próprios, removendo aqui, a gente precisa também conferir lá na plataforma. Beleza, pessoal? Dailana pediu para a gente dar mais uma verificada aqui na parte de importar categoria. Então, importar categoria, clicando aqui, ele simplesmente copia o cadastro realizado na parte de categorias do sistema. Então ele simplesmente pega as categorias internas e coloca aqui para facilitar a nossa vida. Facilitar para inserir os itens na árvore. Então você pode começar adicionando manualmente item a item, ou você pode clicar e se importar só para o sistema jogar aqui os itens para já te facilitar. Então o que o importar categoria faz especificamente, pega os itens ali da categoria interna, coloca para facilitar a gente. Eu sugiro usar sempre o adicionar mesmo. Item para a gente não se perder. Beleza, pessoal? Dá mais uma olhadinha nas dúvidas de vocês. Adicionando mais uma questão, quando realiza qualquer alteração nas categorias e-commerce, já muda nos canais, ou é necessário solicitar uma sincronização. A gente precisa realizar sincronização no e-commerce hub. Então, uma boa observação. Realizo uma alteração aqui na minha categoria, vou lá em e-commerce hub e
realizo a sincronização da categoria. Perfeito. Com relação a mudar nos canais, repara que as alterações elas são sempre canal a canal. Então, conforme a gente altera, ele altera no canal em questão que nós estamos mudando aqui. Certo. Então, mais uma questão aqui para a gente. Amanda, para tirar de sub para categoria. De sub, então, para categoria, vou usar esse exemplo aqui, que eu tenho uma árvore gigante. Então, digamos que eu tenho algum subnível aqui que precisa virar uma categoria principal. Por exemplo, aqui em energia, B10, fraldas. Fraldas, então, é o nível principal. Você arrasta um pouco mais para baixo, assim, dessa maneira. Aí ele vira o item principal. Então, subníveis é só arrastar entre as categorias, e o subnível virando uma categoria principal arrasta um pouquinho mais para baixo. Isso que a gente precisa fazer. E se sua categoria estiver muito grande, minimiza elas para ficar mais simples. Correto, pessoal? Mais um detalhe, então, sobre essa tela é que nós temos aqui o botão de associar os produtos. Ele fica em cima aqui da pasta, logo abaixo das setas de incluir e remover categorias. Nós definimos, realizamos toda a categorização. Esse botão ele serve para a gente associar os produtos às suas respectivas categorias. Essa é uma etapa necessária para estar sincronizando os produtos para o e-commerce. Então, os meus filtros são os filtros de categoria interna. Eu vou filtrar aqui os meus produtos, eu tenho alguns exemplos aqui. E essa tela é que a gente define quando o produto ele vai para uma categoria ou quando vai para outra. Então, eu seleciono aqui uma série de suplementos. Eu tenho ainda o filtro por palavra-chave. Então, contenha uma determinada descrição. Vou colocar tudo que eu tenho de colágeno, por exemplo. Vou selecionar aqui os meus vários itens. E eu escolho também para qual item da minha árvore de categorias que eu vou associar. Então, após definir a árvore de categorias, essa é uma etapa necessária para poder mandar o produto para a plataforma. Sem esse passo a passo, o produto não é sincronizado. Inclusive, esse processo é muito interessante, porque esse processo é que você vai definir quando um produto ele vai para uma loja e a outra não. Então, assim que eu realizo o cadastro de um produto, ele fica disponível para eu colocar em quais canais eu for trabalhar. Então, eu posso trabalhar com ele na B2W, eu vou associar a árvore de categorias da B2W, mas eu não vou trabalhar em nenhuma outra loja. Eu não associando esse item às outras lojas, ele fica somente disponível na loja B2W. Então, é uma etapa interessante. Então, selecionamos o produto, clicamos em importar para associar o produto, e caso eu precise associar também em outra categoria, selecionamos novamente os produtos, e eu seleciono um outro item da árvore para poder associar. E para verificar quais itens estão associados e quais não estão associados, um dos sinais que o sistema ele coloca para a gente, ele grifa em azul, avisando que ele já está associado, é um dos sinais. E outro fica aqui na outra aba, Produtos e-commerce. Aqui são todos os produtos associados a esse item.
Associando errado, basta remover o produto ou os produtos. Então, na tela anterior é a tela de alteração de categorias. Já nesse módulo é a associação dos itens, que nós voltaremos a falar um pouquinho mais sobre isso na parte de cadastro. Uma observação aqui que a Delana colocou para a gente é se nós temos como encontrar o produto para poder remover. A remoção do produto a gente controla apenas por aqui. Então precisamos estar selecionando para poder visualizar. Então eu não tenho um filtro de busca. O que eu tenho é que aqui na frente ele sinaliza para a gente os produtos já associados ou não. Uma outra observação aqui do Fernando é que poderíamos ter a opção de selecionar vários para remover. Opa, pessoal, o áudio cortou um pouquinho. Isso, exatamente. Então, o produto ele precisa ser selecionado aqui a categoria para poder ser removido. Uma outra maneira fica no cadastro do próprio produto. Isso visualizaremos amanhã, aqui numa tela que a gente verifica as categorias que ele está associado. Aqui por essa tela, precisamos buscar categoria a categoria. Para finalizar a parte de hoje, e aí nós damos sequência aí às dúvidas, mostrar a parte do E-Commerce Hub, onde eu sincronizo as categorias com a plataforma. Então nós saímos aqui da parte de estoque, eu venho em manutenção E-Commerce Hub, eu seleciono aqui o canal, a parte de cadastro, e a categoria é logo a segunda parte. Conforme o pessoal tinha comentado, eu realizo uma alteração ou a criação das minhas categorias. Eu preciso vir aqui na parte de categorias de E-Commerce Hub e marcando sincronizar para poder disparar para minha loja. Isso ele é loja a loja, para garantir que sincronizando um canal não acabe mandando o outro que será feito em outro momento. Essa então é a última parte da sincronização, né, das categorias. E antes de encerrar, abrir mais aí uns minutinhos para as dúvidas antes do encerramento. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida antes de encerrarmos aqui a parte de hoje? Certo. Então, com relação à parte de categorias, que é esse treinamento, a gente fica por aqui. Amanhã, então, vamos visualizar a parte então de SKUs, onde vamos abordar com mais detalhes. Inclusive, vou falar sobre esses outros itens, né? Produto, imagem, o preço. Então, por enquanto, é só a parte de categorias. Acabou de aparecer mais
as dúvidas aqui para a gente. O limite de SKUs que podem ser enviados. O limite, nós recomendamos, por exemplo, que você mande 100, 100, 200 em 200. Se a gente selecionar 1000, por exemplo, o sistema já demora um pouquinho mais para sincronizar. Isso depende muito da rede, né? Então, nós realizamos testes aqui na empresa mesmo, com um ponto dedicado, tivemos bons resultados, mas essa parte de sincronização de SKUs, ela consome bastante da rede aí de vocês. Então é interessante que vocês, no momento do produto, mande parcialmente. Uma dica é lançar aqui cada um dos itens das categorias e ir validando no site se for direitinho. Uma dica aí para vocês. Na parte de sincronizar no Hub, se eu preciso clicar categoria a categoria. Aqui a parte de categorias não precisamos. Ele sincroniza tudo. Então, independente do que está clicado aqui, eu sincronizando, ele sincroniza a árvore inteira. Só na parte de produtos, tá, Valdinei? Que eu preciso selecionar os itens, é isso? Categoria não. Ele vai tudo direitinho. A parte de categorias vai ter que ser organizada novamente no Hub de integração, ou já vai estar organizado conforme a tela anterior. Bem, Lilian, a parte que mostra aqui no E-Commerce Hub é exatamente o que nós configuramos lá na parte de categorias. Então ele espelha. Primeiro a gente ajusta direitinho lá em categorias E-Commerce e depois sincroniza aqui. Ele vai estar de acordo com o que nós deixamos lá. Inclusive, quer ver? Só para ter certeza. Tá aqui o fraldas, lembra que eu deixei o item principal? Então ele estava dentro de bebês, eu tirei da fralda e... Opa, já espelhou aqui direitinho. Certo. Uma outra dúvida, se poderia enviar até 200 imagens. Sim, poderia, mas vale aquela dica. Vai consumir bastante da sua banda. Eu recomendaria uma quantidade menor, tá, Fernando? Até para a gente poder testando direitinho, verificando se está subindo corretamente. Beleza. Mais uma dúvida aqui para a gente. Na parte Hub de integração, as categorias terão que ser organizadas de acordo com cada marketplace. Exatamente, Amanda. Porque o marketplace ele já tem a árvore estruturada. Então o que nós precisamos fazer é cadastrar de acordo com o que eles têm, para o produto conseguir sincronizar de acordo. Então uma observação é importante. Então, lá na parte das categorias, você precisa colocar igualzinho. Certo, pessoal? Bem, então, opa, mais uma dúvida apareceu aqui pra gente antes de encerrar. Esse cadastro da categoria por marketplace. Isso a gente precisa estar verificando de acordo lá com o marketplace para estar realizando igualzinho. Então a agência geralmente vai dar uma força para vocês com relação a isso. Tá muito comum. E no próprio manual do marketplace também tem esse dado. Certo? Bem, com isso a gente encerra então a parte de hoje. Então, amanhã vamos verificar a parte de produtos, SKUs, verificar vários detalhes ali da parte de produtos, convidá-los desde já para amanhã, certo? E eu gostaria de agradecer a presença de todos, espero ter esclarecido as funcionalidades, pedir a gentileza de vocês participarem do nosso controle de qualidade para poder sempre melhorar o conteúdo para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem sempre acessar a central de ajuda
www.softbar.com.br/ajuda e até a próxima.